Muito boa noite para você que está chegando aqui conosco, Ciência de Triunfo, e hoje nós vamos falar de algo muito especial, muito power, para você verdadeiramente alavancar aí a sua produtividade, atingir as metas que a gente veio falando. Nós ontem começamos essa grande aula, essa super aula, falando de metas, e hoje a gente vai ensinar você a ter produtividade aí com essas metas para tirá-las do papel e verdadeiramente fazer com que você tire a bunda da cadeira. Então fica ligado porque a gente tem dicas especialíssimas aí para você. Se você não me conhece, eu sou Márcio Ferreira e aqui comigo eu sou Josi Donati, nós somos terapeutas, consteladores, e nós somos da Ciência de Triunfo. Se você ainda não conhece a Ciência de Triunfo, entra lá na nossa página Ciência de Triunfo para que você conheça o nosso trabalho. Entra no nosso Instagram, que está o link fixado aí. Então entra lá para conhecer o nosso trabalho. Falando nisso, você já pode começar a comentar, marcar aquele seu amigo, a pessoa que precisa ter produtividade, aquela pessoa que está meio desanimadinha. Essa aula é para esta pessoa. Talvez nem ela saiba, né, que essa aula é para ela. Então você pode marcar essa pessoa aí nos comentários, porque ao marcar você vai estar chamando essas pessoas. Compartilhe essa live, vamos bater a nossa meta, que nós estamos, ontem nós não conseguimos, mas hoje nós vamos conseguir, porque vocês são foda. Então, 50 pessoas hoje, vamos começar com 50? E aí a gente aumenta. 50 pessoas hoje online conosco, e a gente sempre tem surpresa no final da live, então fica conectado com a gente até o final. E para já começar a dar início, a gente precisa dar o nosso queridíssimo boa noite. Para quem é de boa noite aqui, Rodrigo, a Cissa aqui com a gente, uma querida, seja bem-vinda. Virgínia, um beijo, Vi. Roberval, Ana Lúcia, Luciana Mimbate, que delícia você conosco. Lemão tá aqui, a Regina que não perde uma, é isso aí, boa noite, sejam bem-vindos. A Pri que chegou, isso, tá aí, firme e forte. Então vamos falar de produtividade? Em primeiro lugar, antes da gente começar a falar de produtividade, nós colocamos um post ontem falando, né, quais foram os seus aprendizados, e a gente recebeu muitas mensagens também pelo nosso WhatsApp. Se você assistiu a live de ontem, conseguiu acompanhar aqui na nossa página mesmo, que você já deve ter curtido e ativado o sininho aí para ver as notificações, você tem um post aqui na nossa página do Facebook, tem também no Instagram, para você comentar as suas experiências. Ao você comentar a sua experiência, e se você assistiu a aula de ontem, você vai entender. Se você não assistiu, depois você assiste, está aqui na nossa página, ou até mesmo no nosso YouTube, você pode ter acesso e a gente dá as informações do que fazer com o post, porque você marcando 3 amigos nesse post, você vai ganhar um presente, tá? Se você ainda não fez isso, mas não esquece, tem que seguir a regra e marcar 3 amigos para ganhar este presente, combinado? Então, gente, vamos falar de produtividade. Você que está chegando, já vai conversando, porque é essa energia aí verdadeiramente que faz com que a gente fique mais motivado, mais produtivo, porque a gente passa o dia todo aí produzindo conteúdos para você melhorar de vida. E nós estamos aqui. Então, vamos junto nessa? Vamos aí, galera, trabalhar de produtividade? Tá nos vendo bem? Tá nos ouvindo bem? Então coloca aí que também isso é muito importante pra gente, tá? Vamos começar, Josi? Vamos começar? O que é produtividade? Então, pra gente alinhar todo mundo, vem a primeira pergunta. Você é aquela pessoa que chega no final do dia e tem a impressão de que não conseguiu produzir nada? E aí? Será que você tem essa sensação? Você sabia que muita gente tem essa sensação, principalmente agora nesse tempo de quarentena, né? Você até faz muita coisa, às vezes você tá fazendo coisa que você não fazia, tá lá, tô limpando casa direto, tô arrumando casa, passando roupa, e aí parece que eu não fiz nada. Tem aquela sensação de que não fui produtivo e não parece aí que eu consegui desenvolver um bom dia, né, Josi? É isso aí. E aí eu te pergunto, você é uma pessoa que tem sempre essa sensação de que você não conseguiu ser produtivo, ou você consegue sim realizar a maioria das atividades que você se propõe no início do dia ou no início da semana? Responde aí pra gente em que nível você está de produtividade.
Como que será que você sente isso? Ou você conhece alguém que sente? Ou às vezes a pessoa parece que fez também um monte de coisa, né, Josi? Parece que eu tava ali batalhando um monte de coisa, mas eu não fiz nada. Tenho a sensação que não fiz nada. Será que você é desses? Acha que fez, mas chega no final do dia, nossa, meu dia foi cheio de coisas, fiquei super ocupado, mas não foi produtivo. Vocês têm essa sensação? O Roberto falou que parece que tem a sensação que fica isso, amarrado. Isso, que fica amarrado, né? Exatamente. E aí, Josi, como que é isso? Então, e aí eu vou te contar o seguinte, todas aquelas metas que você fez ontem, que você colocou no papel, se você não for uma pessoa produtiva ou não conseguir chegar na produtividade, então vai ser muito mais difícil você atingir as suas metas, entendeu? Então tudo que você faz que não está direcionado para aquelas metas que você colocou no papel é ocupação e não produtividade. Nossa, isso é muito legal. Então, ó, pega o seu caderno Triunfo aí que você já tem para fazer todas as anotações das nossas aulas aqui, diariamente aqui no Facebook, às 8 da noite. Tudo aquilo que você parece que você ficou gastando todo o seu tempo. Às vezes você acha que você fez milhões de coisas ao longo do dia, mas você tem a sensação de que não cumpriu nada ou que ficou faltando um monte de coisa que você ainda precisava ter feito. Saiba você, escreve aí que nada disso é produtividade. Isso não tem nada a ver com produtividade. Aí até a Cissa comentou, né? Parece que você sente a sensação que deixou a desejar. Isso, exatamente. Isso, na verdade, não é produtividade. Isso é ocupação. Porque, na verdade, você ficou o tempo todo ocupado com coisas que não são prioridades na sua vida. É por isso que lá no final do dia ou no final da semana, né, a sua consciência fala assim, nossa, você não fez nada de bom hoje, você não fez nada de bom essa semana. Por quê? Você não fez nada que te direcione para as suas metas, para os seus sonhos, para os seus objetivos. Então, você sente que você não fez nada. Faz sentido isso para vocês? Façam uma reflexão aí das suas atividades diárias. Faz sentido isso para vocês? E aí, gente, às vezes a gente se ocupa demais com coisas que vai me dar essa sensação aí a desejar, né? Porque na verdade existem alguns níveis de produtividade que nós vamos passar esses níveis passo a passo aí para você entender como que funciona cada etapa. Ontem nós esmiuçamos, né? A gente esfarelou, a gente rasgou aí os níveis, né, das metas, como que funciona, e hoje você vai entender como que funcionam os níveis de produtividade para você aplicar isso na prática. Lembrando que tudo que a gente fala aqui na Ciência de Triunfo são conteúdos aplicáveis e praticáveis, de maneira simples, que você verdadeiramente pode aplicar. Então não é só, eu vou entender um negócio e não vou fazer nada com isso, porque isso também não é, isso é só conhecimento, mas o conhecimento precisa ser aplicado à ação, e a gente quer que você aplique para que você transforme a sua vida. Exatamente, lembra que a gente sempre fala, se você tem algo, mas você não tem ação, você não tem postura, você não tem atitude, aquilo não serve para nada. Não adianta você ganhar uma banana super gostosa e guardar ela na gaveta, ela vai apodrecer, você não vai comer. Eu costumo dizer que todo esse conhecimento que você vem adquirindo aí, se você não colocar ele em prática, tudo isso torna-se gordura cerebral. Não vai servir para nada aí para você. Então, verdadeiramente aplique isso que a gente deseja. Então, eu vou explicar para vocês quais são os 5 níveis de produtividade para que você veja em qual que você se encaixa. Nossa, tá? Vamos fazer um teste agora. Vamos fazer um teste para você saber qual que é o seu nível de produtividade. Se você é ocupado ou se você é produtivo, tá? Então, a gente vai começar pelo nível menor, que é o nível E, que são as pessoas que se esforçam muito e não tem nenhum resultado. Ou pouquíssimos resultados. É aquela pessoa que tenta aí fazer de tudo, que tem um alto índice de esforço, mas que na verdade tem baixíssimo resultado dentro das metas que a gente falou ontem. Exatamente. Né? Porque como que eu faço para medir esses resultados? Né? Eu preciso entender que eu tenho uma meta a cumprir, e aí eu consigo avaliar o meu resultado.
Se eu não tiver averiguando, né, conferindo isso com nada, você não vai saber se você está tendo resultado. Se o seu dia for empurrando ele com a barriga, não tem como você falar assim, hoje eu tive resultado. Você não tem uma métrica, você não tem um propósito ali a ser definido, a ser alcançado e conquistado. Então você nunca vai saber se você chegou aí nesse cenário ideal que você projetou para a sua vida. Então, o primeiro passo é ter as metas que a gente falou ontem. Tendo isso, você tem como verificar se você obteve resultado. Você precisou se esforçar demais, desenhar demais, ter um grande esforço, fazer muita coisa. E mesmo assim, pouco resultado, nível E. Nível mais baixo de produtividade. Baixo da pirâmide aí, né? E vamos subindo. Se a gente for pensar em pequenas metas, né? A gente tem as nossas metas diárias, aquilo que a gente tem que executar no nosso trabalho, e você saiu de manhã com aquilo bem claro na sua cabeça, e aí as coisas foram acontecendo, porque você não deu prioridade para sua meta, e foi, fez uma coisa aqui, fez outra coisa ali, atendeu ligação, usou o WhatsApp, teve que atender o filho, atender o marido, atender a esposa, chega no final do dia, você não fez nada daquilo que você planejou. Muito esforço, pouco resultado. Deu para entender? Nível E, anota aí, nível E, muito esforço, baixo resultado, pouco resultado, quase nada. Né? Muita perda de tempo aí. A Priscila tá falando que ela colocou metas aí a partir da live de ontem, né? E vem seguindo isso, e ela tá conseguindo cumprir essas metas, principalmente agora nesse período da quarentena. Ela consegue dar valor às coisas porque ela vive na correria, só que parece que ela não vê o tempo passar, e que agora tá tudo diferente aí na vida dela. Porque conseguiu se organizar e não é mais uma pessoa ocupada, uma pessoa produtiva, ok? Boa noite, Cidinha. Boa noite, beijo para você que tá boa aqui noite, com a gente. Fernando. Pessoal chegando, vai mandando seu boa noite aqui que a gente vai falando e vai ensinando. E aí a gente passa pro próximo nível, que é o nível D, que são as pessoas que se esforçam um pouco menos e obtêm um pouco mais de resultado, né? Em relação ao nível E, ela se esforça um pouco menos e consegue um pouco mais de resultado, mas ainda não está dentro da produtividade. Essas pessoas do nível D de dado, né, nível D, elas se esforçam um pouco menos, né? Elas não têm tanto gasto aí de energia para fazer as coisas, e elas obtêm um pouco mais de resultado comparado aí ao nível E. Então é como uma troca, né? Nível E, para a gente recapitular, muito esforço, quase nada de resultado. O nível D, na verdade, você tem um pouco menos de esforço, ainda tem esforço para isso, só que mesmo assim você tem um pouco mais de resultado. E a gente vai explicar como que faz para você ir aumentando seus resultados. Mas primeiro a gente precisa explicar isso para você entender como que funciona aí os pilares, né? Como que funcionam os níveis de produtividade. Ok? A Regina tá falando que ela passa o dia com o filho, que é especial, então ela não sabe responder se ela está sendo produtiva. Aí, Regina, a grande dica aí é o seguinte: entender que, por exemplo, quais são as suas metas, né? O seu filho, ele consome uma boa parte do seu tempo, mas é isso que você coloca como meta, ou você consegue, além da sua rotina, fazer algumas coisas para você, para os seus desejos, seus próprios anseios, porque às vezes é possível conciliar, outras vezes não. Ou será que, por exemplo, eu deixo de lado os meus desejos, os meus anseios, e aí eu abro mão disso tudo em função do filho, por exemplo? Porque não tem problema nenhum, só precisa ver se você tem esses resultados alinhado àquilo que você espera. Quais são os seus desejos? Se o seu desejo for 100%, por exemplo, estar dedicado ao seu filho, talvez você consiga verificar os resultados. Mas pode ser que eu também entenda que se eu não estiver bem para mim, fazendo as minhas coisas, meu filho também não vai ficar bem, né? Porque eu também preciso ser adulto, eu também preciso estar... mas meu propósito é estar conectado na Ciência de Triunfo todos os dias às 8 horas da noite. Talvez essa seja uma meta que você consiga atingir. E aí você consegue verificar o resultado. Poxa, todos os dias da semana eu estive lá conectado com eles, aprendendo coisas novas. Então coloca isso aí no radar para você pensar, tá bom? Ok. E a gente já vai para o outro nível, que é o nível C, que são as pessoas que obtêm níveis de resultado igual ao nível de esforço.
Ok, eu me esforcei, mas eu consegui ter o mesmo resultado. No mesmo nível de energia colocado, eu consegui resultados. Eu tô equilibrado. E aí começa uma grande balança. O mesmo tanto que eu me esforço, é o mesmo tanto que eu tenho aí de resultado. Vamos recapitular para vocês começarem a visualizar isso, como que funciona? A gente está subindo de nível. Nível E, base dessa pirâmide aí da produtividade. Nível E, muito esforço, quase nada de resultado. Nível D, um pouco menos de esforço e um pouco mais de resultado, ainda em desequilíbrio. O nível C, eu tenho o mesmo tanto de esforço e o mesmo tanto de resultado. Olha como a gente está evoluindo. Compreende? Entenderam? Aí a gente vai para o próximo nível, que são as pessoas que fazem essa balança mudar, né, a seu favor. Elas se esforçam menos e obtêm mais resultados. Entenderam? A gente está subindo de nível. Então eu me esforço menos, eu não fico exausto no final do dia, mas como eu consegui ser produtivo, eu tenho mais resultados. E essa aí a gente já começa a chegar naquele nível mais ideal. É isso que é o nível aí que a gente sonha, que a gente espera conquistar. Ou seja, eu tenho o poder de transformar essa minha balança, porque eu estou diminuindo a minha taxa, né, o meu incentivo, a minha força, a minha energia de esforço aí, né, de competências, que é o de tempo que eu gasto, e consequentemente eu gasto menos tempo e aí eu tenho mais resultado com isso. Eu consigo me esforçar menos com mais resultado. E aí a coisa já começa a ficar no lucro. Porque aí, se a gente está falando de produtividade, eu entendo que eu também estou falando de resultados, né? Porque é onde eu quero chegar lá nas minhas metas. Ok? E aí a gente vai para o nível A, que é o topo, né? Que é onde você se esforça bem menos e obtém resultados extraordinários. Ah, que Esse delícia. É o ideal de todo mundo. Aí sim eu estou na minha produtividade. Eu me esforço quase nada e tenho muito resultado, resultados extraordinários. Ah, Josi, mas como que eu vou conseguir chegar nisso? É esse caminho que a gente vai te ensinar a trilhar hoje, para que você chegue no nível A de produtividade. Mas, Josi, precisa ser produtivo o tempo todo, a gente não tem nada, não pode fazer nada diferente, tem que ser sempre produtivo. Não. É que se você for realmente produtivo no tempo certo para atingir as suas metas, você vai ter até tempo para ficar no ócio, para ter lazer, para poder fazer o que você quer. Então, se você seguir o caminho certo, você vai ter o tempo da produtividade e o tempo do lazer para fazer o que você quiser na sua vida. Agora para tudo e pensa aí com você que nós vamos estar ensinando para você algo que você pode até ficar no ócio. Olha que delícia. Né? Até ficar lá assim, ó, de bobeira, com as arbolas para cima. E aí, neste tempo que você tem, você vai estar sim sendo produtivo. Uma coisa não anula a outra. Ah, mas se eu ficar lá, então, de pernas pro ar, eu não vou produzir? Não, porque a sua produção, o seu resultado, a sua meta, você já vai ter batido ou estar caminhando para esse resultado extraordinário. Então visualiza com a gente aí para você compreender o segredo de se esforçar menos e produzir mais, e para isso a gente tem alguns passos que é muito importante que você anote, que você fique aqui com a gente para compreender. Não adianta depois mandar mensagem e falar assim: ai, Márcio, eu fiz lá, eu segui os pilares, tudo, mas eu pulei o segundo passo porque eu achei ele mais difícil e aí eu não tive o mesmo resultado. Gente, isso é quase como uma receita de bolo, né? É claro que para cada bolo, se eu faço um bolo é de uma coisa, né? Ele vai ter um jeito, às vezes vai ficar mais fofinho. A Josi vai fazer o bolo, é a mesma receita, mas o bolo dela vai ficar diferente. Às vezes ela gosta mais moreninho. E tudo isso, gente, vai depender. Às vezes a gente precisa colocar um pouquinho mais de farinha, às vezes precisa aumentar um pouquinho o leite, não é assim na nossa vida? Então a receita é a mesma, só que você vai ver aí as partes que encaixa dentro dessa receita para você adequar isso à sua realidade. Então nós estamos entregando algo prático para você transformar e usar essa receita de bolo. Então, para vocês visualizarem e entender, base da pirâmide, eu me esforço muito, pouco resultado, nível E. Nível D,
me esforço um pouco menos do que o nível E e tenho um pouco mais de resultado, mas ainda está em desequilíbrio. Nível C, o mesmo tanto que eu me esforço, é o mesmo tanto que eu tenho de resultados. Aí já começa a ficar mais na parte ideal, porque entramos em equilíbrio. Antes era muito esforço e pouco resultado. No nível C, que é o meio aí dessa pirâmide, eu estou em equilíbrio e aí vem a parte ideal, que é o nível B. Menos esforço e mais resultado. E o nível A, baixíssimo esforço e resultado extraordinário. É possível, Josi? É possível. Agora a gente tem que fazer uma observação. Qual que é a diferença entre o nível B e o nível A, que é onde eu estou obtendo o resultado? Quando eu estou no nível A, eu tenho tempo de execução, eu tenho margem para produzir. Então, no nível A, quando eu faço menos esforço e tenho mais produtividade, é porque eu consegui executar com margem. Isso quer dizer o quê? Eu tive tempo para executar as minhas tarefas, porque não adianta também eu conseguir atingir as minhas metas com um prazo muito curto, sempre no desespero, sempre na urgência. Ah, isso é muito entendeu? legal falar. Então, no nível, sempre no desespero, sempre na urgência. Ah, isso é muito entendeu? legal falar. Então, no nível A, eu tenho uma margem aí, eu tenho um tempo de execução. Por isso que ele é o nível ideal. E a gente tem que se esforçar para chegar nesse nível, porque quando a gente chegar no nível A, sim, eu estou no caminho certo para atingir as metas e os meus projetos que eu tracei ontem. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo entender? A Patrícia está perguntando, e quando a pessoa se esforça muito e tem um bom resultado? Aí ela não está tendo tempo, não está tendo o tempo de produção, porque ela se esforçou muito, ela teve o resultado, mas ela não está tendo margem para fazer de forma tranquila. Ela está se esforçando demais. Isso. E aí, Patrícia, eu fico pensando que talvez essa pessoa ela esteja no nível D, que são pessoas que se esforçam um pouco mais e tem um pouco de resultado, tá? Um resultado satisfatório bom. Mas acredita que tenha tido um resultado ótimo. Sabe aquela história assim, nossa, eu passei o dia inteiro me consumi nisso, mas ai, valeu a pena, deu resultado? A gente, ou pelo menos nós brasileiros, acreditamos que essa é a média ideal. E por quê? A gente vem de uma crença que as pessoas acreditam que para, por exemplo, ganhar dinheiro, a pessoa tem que sofrer. Ai, tem que sofrer muito, tem que se esforçar muito, mas ganha o dinheiro. Ah, mas tem que suar muito, eu tenho que trabalhar muito, o meu trabalho tem que ser pesado, eu tenho que trabalhar todos os dias, eu trabalho final de semana, eu trabalho às vezes em 2, 3 empregos, mas eu ganho meu dinheiro, eu ganho um bom dinheiro. Ou seja, eu estou tendo bastante esforço ainda e eu tenho resultado. Mas essa não é a média ideal que a gente chama, porque o ideal é você se esforçar muito menos e obter muito mais de resultado. Ok? Então, a frase que você tem que colocar aí na sua geladeira é: produzir é realizar aquilo que te leva ao seu sonho. Ai, que delícia! Frases de geladeira do Marcinho. Produzir é o que te leva ao seu sonho. Fora isso, você está só ficando ocupado. Produzir é realizar aquilo que vai te levar para o seu sonho. Frases de geladeira de Marcinho. Produzir é aquilo que vai construir o seu caminho para que você chegue no seu sonho. Anota aí. Essa é uma boa ideia para você colocar no seu radar. O restante é só ocupação. Ou seja, tudo aquilo que não esteja levando você, construindo o caminho do seu sonho, você só está ocupado ou até pior, pré-ocupado. Eu ainda nem cheguei a estar ocupado e eu já estou me pré-ocupando sem nem ter construído nada. E aí é claro que isso não é caminho, né, para o meu resultado, para o meu sonho, para os meus objetivos, ok? Aí cabe a pergunta, né? No seu trabalho, você está produzindo ou você está se ocupando? Ou na sua vida, né? Ou na sua vida, né? O que você faz o dia todo vai te levar a realizar seus sonhos ou você só se ocupa, ou você tapa os buracos? Pensa aí, faz uma reflexão. Se nesse trabalho que eu só fico ocupado, será que ele está dentro do meu propósito de vida? Porque quando eu consigo alinhar propósito, meta e produtividade, eu sinto que eu estou no caminho certo. Ok? Perfeito.
E agora a gente vai te ensinar como chegar no nível A. Quem aí quer saber como chegar no nível A? E eu gostaria que vocês escrevessem qual nível vocês acham que vocês estão. Vocês conseguiram E, D, C. Vocês conseguiram identificar aí as suas etapas da pirâmide? Será que você conseguiu encaixar e vestir essa roupa para você se enquadrar dentro do seu nível de produtividade aí na sua testagem? Então escreve aí, não precisa ter vergonha, escreve aí, porque Pode escrever. Tudo isso que a gente está pedindo aí para vocês escreverem, seja no caderno aí ou até mesmo agora nos comentários, coloca aí, você acha que você está no nível E, D, C, B ou A? Coloca isso porque isso vai ser muito importante agora para a parte prática, que nós vamos te ensinar como você pode ser mais produtivo, tá? Posso estar em mais de um nível? Priscila perguntando. Como assim, Priscila? Explica melhor. Porque, na verdade, ou você está em um ou você está em outro, exatamente. Né, Pri? Se eu estou... Pode ser assim, ó. Vou desenhar de uma forma. Né? Não, e vou desenhar de uma forma. Ó, eu tenho um objetivo profissional que eu tenho um alto esforço e pouco resultado. Eu estou no nível E, no nível profissional. Mas, por exemplo, no meu nível familiar, no meu relacionamento, pode ser que eu tenha menos esforço e muito mais resultado. Aí sim, áreas diferentes, eu acredito que a gente consiga separar em produtividades diferentes. Mas aí a gente olha para um nicho específico que vai ficar mais fácil. Depois que você entender toda essa base, é mais fácil você aplicar em todas as áreas da sua vida. Não sei se eu respondi, tá, Pri? É isso aí. E aí? O Roberval falou que tá no D. D, a Cissa no C, tá no equilíbrio ali. A Fátima aqui com a gente falou que tá no C. Isso, eu entendi. Isso aí. Então, áreas diferentes, tá, Pri? A gente pode sim estar em níveis de produtividade diferentes. Ou então, por exemplo, assim, eu tenho vários empregos. Por mais que seja a mesma área, mas em constantes diferentes. Eu trabalho de manhã num lugar e à tarde em outro. É do âmbito trabalho, organizacional, mas cada um dentro da sua especialidade aí, tá? É isso aí. Da sua produtividade. A Cissa tá dizendo que tem dia que é D, pode. E tem dia que é C, pode. Pode sim, Cissa, sabe por quê? Tem dias que nós vamos falar sobre isso, que a gente não acordou muito ali com ânimo, com motivação para realmente produzir o que a gente precisa. Mas tudo isso, esses dias mais pesados, entre aspas, vamos dizer assim, também está, se você tem produtividade, vocês vão entender isso agora, você vai ter tempo para isso, né, Josi? É isso aí. Você vai ter tempo para ter esse dia também aí que você vai falar, hoje eu não tô legal, mas tudo bem, eu já tenho tantos resultados que eu tenho esse direito... Vou me dar o luxo de hoje produzir menos. Mas aguenta aí que nós vamos explicar sobre isso. Vocês tinham consciência dessa diferença entre ser ocupado e ser produtivo? Escreve aí quem tinha essa consciência. E quem acha que sempre esteve no nível A de produtividade, que já tem o hábito, que sabe que é produtivo. Será que tem alguém que descobriu aí e falou assim, gente, olha, eu tenho baixíssimo esforço e altos resultados sem ter a técnica, sem conhecer, e mesmo assim, olha que bom, eu me descobri, eu tô no A. Será que tem alguém que chegou nesse ponto? Muito legal, né? Enquanto vocês respondem, daqui a pouco a gente vai entrar nos 4 pilares que vão te levar ao nível A. Então vamos lá, Josi. É isso aí? Vamos lá. Então a gente vai começar. O primeiro pilar para que você esteja no nível A é a clareza. É o que a gente ensinou para vocês ontem, que é ter as metas. Viu como a gente é bonzinho? A gente já te ensinou o primeiro pilar para que você siga o seu caminho aí. Então, se eu tenho clareza do que eu quero, se eu consigo pensar no meu futuro, né? Se eu tenho clareza dos meus passos e objetivos para atingir os meus projetos, eu já estou construindo o meu primeiro pilar da produtividade. E nós, como muito bonzinhos, ensinamos algo que você nem sabia que a gente ia trabalhar hoje. Por que que isso é importante? É o que eu sempre falo, seja na terapia, seja aqui nas nossas aulas. Porque, gente, a clareza, o autoconhecimento, você se conhecer, ter consciência disso, é o que vai realmente te dar aí toda a produtividade, toda a sua transformação. Quanto mais você se conhece, mais você se potencializa, mais você se transforma, mais você se conhece, mais você se ama, mais você se cura.
tudo isso vem da parte que você se conhece. E as pessoas que não entram aí nesse nível de clareza, que não se conectam a isso, elas não conseguem planejar o futuro. E uma pessoa que não consegue planejar o futuro, ela é uma pessoa mediana, e aí é claro que essa pessoa vai ter rendimentos de produtividade ou rendimentos financeiros, eu não sei, de maneira regular, tá? Fica a dica aí para você. Ok, então vamos pensar agora, já que você já tem o primeiro pilar, a gente já pode ir para o segundo pilar, tá? Que é você ter um método para você chegar na produtividade, né? Você tem que criar um método para que você chegue na produtividade. Então, primeiro você já sabe que se ocupar não é produzir. Então você precisa utilizar ferramentas de apoio, né? Então eu te pergunto, nesse exato momento, você está produzindo ou você está se ocupando? Nossa, essa pergunta é muito legal. Essa Tomara é uma pergunta que todo mundo responda, né? Que está produzindo. Porque você está aqui com a gente. É muito legal essa pergunta, será? E essa pergunta você pode levar ela para o seu dia a dia, talvez você possa colocar no seu celular, no seu local de trabalho, eu estou produzindo ou eu estou me ocupando? Tem muita gente que a gente dá dica, principalmente nos processos de coaching, que a gente pede até para a pessoa colocar um alarme em alguns momentos do dia com essa mensagem. Você está produzindo ou você está se ocupando? Porque quando você tem clareza, pilar número 1, você consegue aí transformar a sua ocupação em produtividade. É isso aí. Então, essa é uma ferramenta de apoio que você pode usar, que qualquer pessoa que tem um celular pode fazer isso. Coloque horários, né? Eu coloco para mim geralmente de manhã, um pouco antes do almoço, no final da tarde e à noite, porque a gente atende na clínica à noite também. Então, faça essa pergunta para você, para o alarme do seu celular fazer para você. Você está ocupado ou você está produzindo? Isso vai te alertar para aquilo que você está fazendo naquele momento. Gente, coloca isso em mente, deixa isso no seu radar, porque é muito importante vocês entenderem que ocupar-se não tem nada a ver com produção. Produzir é fazer o que for necessário em busca do seu objetivo. E aí, gente, até a Patrícia comentou aqui, né? Eu achava que ocupação era produtividade. Então, não. Ocupação não é produtividade, porque você pode estar ocupado o dia inteiro com um monte de coisa e não ter produzido nada. Então, produzir é fazer o que você tiver que fazer, aquilo que for necessário para você alcançar o seu objetivo. Então, como que a gente faz isso, né? Para chegar a esse objetivo, chegar a esse nível de produtividade, é desligar a chave do piloto automático da sua vida. Então para, gente, de se ocupar o dia inteiro, concentra verdadeiramente no que você precisa fazer e naquilo que tem que ser feito aí. E claro, a gente está te passando aqui um método eficiente de produção e não de ocupação. Eu não quero vocês ocupados, eu quero vocês produzindo coisas, movimentos para a sua própria vida. É isso aí. E uma segunda dica, né, é que presta muita atenção nisso. Se você não tem agenda, você vai virar a agenda dos outros. Presta atenção nisso. Se eu não tenho agenda, eu viro a agenda dos outros. Mas, Josi, o que é isso? Você atende o celular, uma pessoa pede para você fazer um favor. Aí você para tudo que você está fazendo, você vai lá e você vai fazer aquilo. Você abre os seus e-mails e tem um monte de gente pedindo um monte de coisa urgente. Você deixa de fazer as suas tarefas e vai responder para todas aquelas pessoas. Ou você está no seu trabalho, mas você precisa depois do trabalho sair para acudir alguém para fazer alguma coisa, porque na verdade você não fez a sua agenda, você não montou a sua rotina. Ah, Josi, mas a gente não pode ter alguma coisa inesperada? Pode. E aí sim é quando a gente falou que você tem margem de produção, você tem um tempo maior para você poder executar aquilo que for inesperado. Mas se você não montar a sua agenda e não der prioridade para suas coisas, você vai ser a agenda dos outros. Então, gente, para de ser refém das pessoas, porque a gente até falou nas lives anteriores que tem pessoas que vão sugar você, que vão pedir as coisas para você. Talvez esses pedidos venham até mesmo de pessoas superiores a vocês, que acabam aí utilizando deste poder
para executar isso. Mas mesmo assim, você não precisa ser refém de qualquer pessoa e nem de você mesmo. Então, as dicas aí para você não ser a agenda dos outros é ter a sua agenda, dica prática para você. E aí você pode estabelecer alguns horários para você responder os seus e-mails, horários para você verificar as suas mensagens ou até mesmo atender ligação, né, Josi? É isso aí. O meu celular, por exemplo, não aparece notificação de WhatsApp. Né? Tem pessoas que são extremamente ansiosas e que não conseguem, não suportam. Essa dica é fantástica. Que sobe uma notificação do WhatsApp. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ficar o tempo todo no celular respondendo o WhatsApp. Isso você está se ocupando, porque eu tenho certeza que, sei lá, nem 20% daquelas mensagens no WhatsApp era necessário que você respondesse naquele momento. As pessoas podem esperar, não é? Não é porque agora a gente tem uma tecnologia que a gente usa a nosso favor, sim, que a gente tem que correr lá e responder para todo mundo. Aliás, se você não sabe, essa é uma das dicas aí 0800 que a gente dá para a produtividade, que é você desabilitar as notificações do seu celular. E aí talvez, Márcio, eu não consigo, eu sou ansioso demais, como que eu vou tirar aqueles numerozinhos que ficam ali, 375 mensagens para você ler? Não consigo. Então, começa com um aplicativo. Qual que é o aplicativo que seria mais fácil você não olhar a todo momento? Márcio, é mais fácil eu não olhar o e-mail, o WhatsApp é mais difícil para mim. Começa com, vai lá nas configurações do seu aparelho, cada aparelho tem a sua própria configuração e aí você pode buscar como que faz isso, mas é possível desabilitar as notificações para que não fique aquele númerozinho ali perto do ícone falando quantas mensagens você ainda tem para ler ou não lidas. Porque, gente, na verdade, esse número de mensagens que fica à mostra ali, né, exposto que você tem que ler, aquela notificação em vermelho, tudo isso faz parte aí do neuromarketing. Então, aquilo é proposital para chamar a sua atenção, causar um nível de ansiedade para que você verifique e visualize. Então, isso é uma estratégia também utilizada, claro, em favor deles, mas aqui a gente está falando de questões de produtividade. Entenderam? Mais uma dica super importante é quando a gente fica o dia inteiro pensando naquilo que tem que fazer, mas você não está disponível naquele momento para fazer aquilo. É a síndrome do tem que. Eu tenho que ir na farmácia. Eu tenho que ir no supermercado. Mas você está no meio do dia, você está no seu trabalho, então não tem como você fazer aquilo agora. Então você fica o tempo todo ocupando a sua cabeça e roubando essa energia para você estar no presente, sendo produtivo, pensando naquilo que você tem que fazer. Eu e o Márcio, a gente tem um combinado, né, que a gente tem no WhatsApp, um grupinho lá de ideias e coisas para fazer, que a gente escreve lá para depois, quando a gente estiver no horário combinado, a gente olhar o que a gente tem que fazer na nossa empresa. Até porque nós temos uma agenda muito complexa, até mesmo nesses tempos de quarentena, porque a gente continua com os atendimentos online aí, de maneira individual, de maneira online. Então, assim, a gente tem uma agenda e que tem horas que não dá. Por exemplo, meu celular toca o tempo todo, né? Pessoas procurando, querendo informações, marcar consulta. E aí, eu não tenho como parar os atendimentos. Então, existem horários específicos que eu consigo verificar isso, ou até mesmo mensagens de pacientes. Então, existe um tempo. Além disso, nós temos a Ciência de Triunfo e a gente tem toda a parte aí que a gente produz, toda a parte de planejamento, as ideias que são colocadas, e a gente tem horários específicos para conversar sobre isso. Então isso aumentou muito, elevou muito até mesmo o nosso nível de produtividade, né? Porque não seguir dessa forma, isso é um grande ladrão aí de energia que a gente sente e passa por isso, que a gente fica pensando numa coisa numa hora que não dá para ser feito. Exatamente. Eu não posso parar um atendimento clínico para atender talvez algo que não seja tão urgente ou emergente. Então, às vezes, a gente tem que resolver algum problema do trabalho, algum problema familiar, e aí eu tenho que parar a minha vida para, às vezes, responder alguma coisa que não é tão relevante ali para aquele momento.
E aí a grande dica é: viva o seu momento presente. Isso está alinhado com tudo que a gente vem falando em todas as aulas aqui no Facebook, alinhado com o que a gente fala na terapia. Todo dia, terapias 12 horas no Instagram. Meio-dia, às 12 horas no Instagram aqui da Ciência de Triunfo. Tá aí anotado, fixado o comentário, que é uma tarefa de concentração aí para você, que está alinhado a tudo isso que a gente acredita. E aí quando a gente faz isso, a gente limpa a nossa mente de problemas aí que não vão e não conseguem, não precisam ser resolvidos imediatamente naquele momento. Ok? Então a nossa dica é: crie um depósito do tem que, do tenho que fazer o quê. Crie um grupo no WhatsApp, abre com outra pessoa, depois exclui e fica ali para você colocar aquilo que você precisa fazer, ou anota na agenda, ou coloca um caderninho do seu lado. Tudo que você lembrar, mas que não precisa ser feito naquele momento, você escreve ali, para depois você organizar a sua agenda para que você faça aquilo. Eu lembrei que tá faltando alguma coisa que eu tenho que ir no supermercado. Anota naquele momento que vem aquela memória, anota, deixa ali, depois você se organiza, porque você vai fazer aquilo só no horário que você reservou para o supermercado. Outra coisa que a gente tem combinado para que não atrapalhe a nossa produtividade, porque eu tenho as minhas atividades, ele tem as dele. Ligação só de urgência. Então, quando eu ligo para ele ou ele liga para mim, a gente sabe que a gente precisa realmente atender, porque é só em casos de urgência e coisas que realmente precisam ser feitas naquele momento, não tem outra opção. Então, se tocou o celular, eu sei que eu preciso atender, porque aquilo realmente é urgente. Sem ficar fazendo ligações desnecessárias o dia todo. Né, gente? Né? Porque toda hora é urgente. É urgente. Onde está o açúcar? Não, né? Então... Exatamente. São momentos emergenciais mesmo, ou de coisas que precisam ser resolvidas com uma certa urgência mesmo, né? De você realmente resolver naquele momento, né? Então você cria esse depósito do tem que. Então a gente tem aí o nosso hábito de anotar as coisas que a gente tem que fazer, as nossas listas. Existem até alguns aplicativos para isso. Você pode procurar aplicativos para fazer essas anotações, esse checklist, os to-do, né? Os afazeres. O que fazer. Então você você pode criar o seu depósito. Aí você cria da sua melhor forma. Tem gente que gosta da cadernetinha, do caderninho, vai lá na papelaria, né? Vai comprar. Tem gente que gosta de fazer personalizado. Tem gente que gosta do aplicativo. Você sabe a melhor forma para você construir aí o seu depósito do tem que. E aí é claro que você também, né, Josi, pode avisar as pessoas desta sua nova forma para ser mais produtivo. Então, você vai avisar lá os seus filhos, você vai avisar o seu marido, que é para ligar em situações emergenciais. Exatamente. Porque fora isso você não vai atender. O meu filho já sabe, dentro do meu horário de trabalho, ele só vai ligar se realmente for algo urgente que a gente não pode resolver no final do dia quando eu estiver em casa. Então, esse é o combinado em casa também. Liga aos que for urgente, então você me liga. Porque caso não seja urgente, você me manda uma mensagem e no momento que eu estiver disponível para abrir o meu WhatsApp, porque eu não tenho as notificações, eu não sei quem está me chamando, aí eu vou olhar e vou responder. Faz sentido isso para vocês? O que vocês acharam dessas dicas aí para aumentar a sua produtividade? Escreve aí pra gente. A Patrícia comentou aqui sobre as lives do Instagram que estão sendo muito produtivas. Obrigado, Patrícia. Todos os dias ao meio-dia no Instagram, aberto, gratuito, tá, gente? A Virgínia falou que deixar de ser refém é maravilhoso, que hoje ela é verdadeiramente a dona aí do próprio tempo dela. Olha que legal. A Ana Paula Navarro, bem-vinda aqui. Estou descobrindo com esta live que eu sou uma pessoa muito produtiva e eu sempre achei que isso fosse organização. Eu estou vendo que devido à organização é que eu sou produtiva. Olha aí que legal. Porque produtividade tem muito a ver, né? Está muito relacionado, viu, Ana Paula, com as questões de organização. Porque quanto mais você tiver isso em ordem, né? Cada coisa no seu lugar, clareza desses pontos, vai ser mais fácil e o seu rendimento, aí, a sua produtividade vai ser muito maior. Vamos lá? Seguindo. Vamos lá? E aí vão comentando, vão participando e tirando dúvidas, se não está entendendo, se está compreendendo, se está fazendo sentido. É muito importante esse feedback. Então escreve aí, participa conosco.
É isso aí. E o nosso terceiro pilar é uma mentalidade vencedora. Josi, por que eu preciso ter uma mentalidade vencedora para ser uma pessoa produtiva? Porque o nosso maior vilão é a nossa batalha interna, não é? Lembra que a gente fala que a gente tem que mudar o nosso mindset? Então, se eu não tiver controle daquilo que eu penso, daquilo que eu me concentro todos os dias, daquilo que eu coloco energia, eu sou o vilão da minha própria vida. Eu sou o vilão da minha produtividade. E aí é claro, né, gente, que a gente precisa lembrar que os pensamentos negativos, aquelas crenças que a gente tem, inunda aí a nossa mente e isso atrapalha muito a nossa produtividade. Então, você precisa ter uma autoconcentração, você precisa ter esse autoconhecimento, esse trabalho aí de inteligência emocional, que é o que nós estamos fazendo aqui com você, que é o que acontece no Instagram todo dia ao meio-dia, para você conseguir equilibrar esse jogo. Então, quanto mais você estiver centrado aí no seu objetivo, na sua clareza de objetivos, o foco no seu método aí que nós estamos ensinando para você, você mais vai proteger a sua mentalidade. Então uma boa ideia, por exemplo, é você reservar o tempo aí todos os dias ao meio-dia no Instagram para que você vá conseguindo se libertar de crenças limitantes. Lembra que eu falei na live de ontem que não adianta você montar o seu projeto maravilhoso, as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos, esquematizar e colocar tudo isso no papel lindo, perfeito, começar a cumprir passo a passo, que você não vai chegar ao resultado, ao seu objetivo, se você tiver pelo menos uma crença que te impeça de seguir adiante. Márcio, vou dar um exemplo. Falei isso ontem, mas vou dar esse exemplo hoje, que acho que é muito válido, principalmente nesse momento. Meu objetivo é ganhar 20 mil por mês. E tudo bem, e aí você traçou a sua rota, o seu objetivo, você está seguindo um passo a passo, fazendo tudo que a gente ensinou aqui, e aí de repente você se lembra que seu pai ganhava 2 mil reais por mês. Aí começa um negócio interno, que é esse inundar o cérebro, né, que a gente está falando aqui, de uma crença que fala assim, eu não posso ganhar mais que o meu pai, e eu entro num processo de autossabotagem. Então, apenas uma crença limitante, uma crença que te segure aí, que você não conhece, que você não se conhece, você vai colocar o seu projeto por água abaixo. Por isso que é muito importante você seguir os nossos passo a passos, as nossas lives, acompanhar, estar com a gente, ou até mesmo aí, como dica para você aprimorar e aprofundar, fazer até mesmo um processo, né, com a gente, individual, para analisar cada passo a passo. Porque tem muita gente que ainda tem dificuldade de fazer isso sozinho, né? Às vezes não consegue perceber sozinho quais são as próprias crenças, o que está limitando, às vezes não sabe o que sente. Então a gente está aqui para ajudar para isso. Ok? Agora eu quero que vocês prestem muita atenção, tem muito a ver com o que a gente escreveu ontem também. A gente sempre tem uma área da nossa vida que está mais ou menos. E a gente tem uma área da nossa vida que está extraordinário. Ou mais que uma, ou né? mais que uma que está extraordinária. Tem várias áreas ou aí. mais do que uma que está meia boca. Lembra que o Roberval falou ontem, as coisas meia boca não me atraem. Então, qual área da sua vida que está meia boca? Aí eu quero que você nomeie isso. E qual área da sua vida é extraordinário? Josi, quando você fala área, explica aí para as pessoas entender dessas questões de área, né? O que a gente chama de área aí da vida? O que a gente chama de área? A gente tem área de relacionamento, a gente tem a área social, né? Que a gente tem os nossos amigos, o social que a gente faz. A gente tem a área da espiritualidade ou religiosidade, como vocês quiserem entender. A gente tem a área profissional, a gente tem a área financeira, da saúde, né? A gente tem a área da realização. Outro dia a gente pode dar também numa live a roda da vida, que vocês vão entender bem melhor todas essas áreas. Mas não. Só se eles falar que quer essa roda da vida. Senão tem que pedir, senão a gente não dá. E a gente tem tanta coisa para colocar aqui que acho que a quarentena vai ser pouco, né? Eu acho que vocês deveriam aí torcer para a quarentena durar pelo menos mais uns 15 dias. Porque mesmo assim não vai dar tempo. Porque mesmo assim não vai dar tempo. Então tem várias áreas na vida. Então pensa aí, qual que é a área da sua vida que tá meio pereba? E qual que é a área da sua vida que você sente que tá assim num nível extraordinário?
Pensa e anota aí no seu caderninho. Mas não tenha medo, tá? De anotar, de olhar e falar, eu vou escrever que a área dos meus relacionamentos tá muito pereba. Porque a hora que você escreve, você tá assumindo isso para você mesmo. Mas lembra o que a gente vem falando da mentalidade aqui, de conhecer, de ter clareza. E quando a gente coloca isso no papel, o nosso cérebro torna isso concreto. Transforma aquilo que era abstrato em concreto. E aí agora vai cair uma ficha, vai falar, eu tenho problema nessa área. E aí eu começo a assumir dentro de mim, de maneira concreta, que existe sim algo a ser melhorado. Ok? E se você for fazer uma reflexão, talvez essa área da sua vida que não esteja tão boa assim, tão extraordinária, é justamente aquela que você criou uma meta, para que você saia disso. E aí eu te pergunto, se nós temos 10 áreas na nossa vida e tem 5, 6 que estão boas, então será que você não tem capacidade para tornar as outras 4 também boas? E será que não falta produtividade e meta para que você atinja essas outras áreas da sua vida? Então agora a gente está te dando a oportunidade de fazer essa anotação e naquela área que você acha que sua vida está meio pereba, se você colocou uma meta para essa área, porque é essa mentalidade vencedora que você precisa, porque você precisa ter esse estímulo, essa área aqui não tá tão boa, então eu preciso sim ter uma meta, um projeto, um objetivo para essa área, e é isso que vai te impulsionar a ser produtivo e atingir a sua meta, porque se você consegue ser extraordinário em algum campo da sua vida, você consegue ser em outro também. Faz sentido isso? Muito, né? Até porque eu vou estar reconhecendo as minhas limitações e como a Josi falou, eu às vezes estou programando o maior objetivo da minha vida na área que eu sinto que eu tenho mais dificuldade ou conflitos. E aí eu entendo que isso vai ser mais difícil para você. E enxergar isso é um grande salto, porque eu consigo equilibrar outras áreas. Será que se eu melhorasse a área da família, eu melhoraria os meus relacionamentos? Ou será que se eu melhorar os meus relacionamentos, vai rolar automaticamente um upgrade no meu financeiro? E no meu social? Ou vice-versa? Será que se eu melhorar o meu financeiro, automaticamente melhora a minha vida social, o meu momento de lazer? Porque todas as áreas elas são interligadas. Será que, por exemplo, o seu lazer hoje, a sua área de lazer, de diversão, ela é comprometida talvez por causa da sua área financeira? Então, a hora que você começa entender que a sua vida ela é toda conectada e sistêmica, né? Você começa a perceber aonde estão as áreas que você tem mais dificuldade e as áreas que você tem mais facilidade. E aí é claro que rola aquela lei que eu sempre falo aqui, que é a lei do equilíbrio. Entenderam? Gente, eu sei que é muita informação, mas se vocês observarem, tudo que a gente está falando aqui vai fazer link com as outras lives que nós fizemos. Por isso que é muito importante que você volte, assista, se organize aí para você assistir todas as aulas, porque isso vai estar disponível, ainda está disponível de maneira gratuita para você. Então, durante essa quarentena, a gente sim está deixando as lives no ar, mas eu não sei até quanto tempo essas aulas vão ficar disponíveis. Então, assistam essas aulas, anote, mande sua pergunta, a gente sempre vê todos os comentários, participe. Que nem o Fernando tá falando que ele descobriu que a área que ele escolheu não tá boa na vida dele. E foi justo a que ele escolheu aí para realizar. O Roberval já falou assim, nossa, vixe, tá bagunçado a coisa. Porque você vai começando a perceber. Vai caindo as fichas, né? E olha que ótimo você ter a oportunidade de perceber que se isso está bagunçado, agora você está tendo a oportunidade de colocar em ordem. E como você vai colocar em ordem? Sendo produtivo para atingir as metas, para que essa área da sua vida esteja ok. Gente, tá fazendo sentido isso pra você? Tá sendo claro o que a gente tá falando? Vocês estão tão quietinhos. Quero saber aí se vocês estão realmente entendendo o que a gente tá falando. Escreve aí pra gente. O Fernando falou que ele tá anotando tudo aqui, todas as dicas. É isso aí, parabéns. Essa é uma boa ideia. É isso aí. Que a gente sempre incentive aí para que você anote, participe, comente, porque essa aula que nós estamos aqui é para servir vocês, ok? Então garanta essa oportunidade aí de aprendizado. Não deixa passar, não. Você já deixou passar muitas coisas na sua vida. Talvez esse seja o momento aí de você estar conectado conosco para fazer a transformação e mudar de vida.
A Pri tá falando que tá anotando. Então é por isso que vocês estão quietinhos, vocês estão anotando. Vocês estão escrevendo, okay, né? Lembra que essa live vai ficar gravada lá no nosso canal no YouTube. Então vocês podem prestar atenção e ir anotando algumas coisas. Depois vocês podem rever a live fazendo mais anotações. E a gente ainda está disponibilizando isso gratuitamente, mas a gente não sabe até quando vai ficar isso disponível. Então volta, assiste, se organiza. Não esquece de curtir o nosso canal no YouTube e compartilhar com as pessoas que você ama, que você quer que aprenda, para que a gente também aumente o nosso número de inscritos no nosso canal do YouTube e a gente possa atingir o maior número de pessoas. Quanto mais o YouTube entende que a gente está movimentando o nosso canal, que a gente tem mais curtidas e mais visualizações, mais chances a gente tem de distribuir esse conteúdo. Porque a cada like que vocês dão aqui, né, ou aqui no Facebook, no Instagram, esses algoritmos entendem aí que esse é um conteúdo que vale a pena, e isso ajuda a gente até mesmo saber quais são os tipos de conteúdo que vocês querem que a gente produza para vocês. Então é muito importante que vocês se inscrevam, curtam a página, acompanhem o nosso canal, sigam o nosso Instagram, porque mais conteúdos virão, e esses conteúdos a gente faz para vocês. Como que a gente sabe que o nosso conteúdo é bom? Porque a gente produz verdadeiramente conteúdos que fazem sentido para vocês, que vocês precisam naquele momento. Então, por isso que é muito importante a participação. O Roberval falou que ele acha que essa live teria que todos da família assistir, discutir juntos e ajustar juntos. Que lindo seria. Uma oportunidade Roberval, a se fazer, né? Lembra que eu falei ontem que um projeto, um sonho compartilhado, ele se torna muito mais possível, não é? Então eu tenho os meus projetos individuais, mas eu tenho os projetos do casal, né? Do nós. E os filhos também podem ser incluídos nisso. Então, chame o pessoal mesmo, coloca no YouTube, coloca na TV essa live, né? E chama o pessoal para aprender. Porque se a gente conseguir passar isso, por exemplo, os nossos filhos, para que eles se organizem para os estudos, né? Para passar no vestibular, para passar de ano, você já vai estar ensinando o seu filho a ser produtivo desde lá do comecinho. Quando ele estiver na vida adulta, isso vai ser muito mais claro e muito mais simples. E aí a gente escuta assim na Ciência de Triunfo ou em algum processo que eu esteja fazendo: ai meu Deus, eu devia ter conhecido o Márcio antes. Ai meu Deus, se eu tivesse conhecido o Márcio antes, tudo seria diferente. Mas você está tendo a oportunidade de conhecer agora para fazer diferente daqui para frente. Quem sabe esse não é um bom convite para falar: senta aqui comigo e nós vamos assistir isso juntos. É isso aí, vem conhecer o conteúdo da ciência. O nosso quarto pilar, porque a gente já está estourando o nosso tempo, é a gente ter energia para ser produtivo, né? E a nossa primeira dica para que vocês tenham energia para isso, a nossa aluna, a Priscila, que é fisioterapeuta e professora de Pilates, vai adorar, que é: faça uma atividade física. Cuide do seu corpo para que você tenha energia. Quanto mais atividade física, mais energia você tem ao longo do seu dia, mais você produz energia. E a gente fala assim: tô com uma preguiça de ir lá fazer caminhada. Então, mas quando você faz caminhada, mais energia você tem. Hoje eu falei uma dica na nossa live do Instagram, que eu não vou repetir aqui, porque eu falei lá. Então depois você vai ter que ir no Instagram. Aliás, gente, a hora que acabar essa live do Instagram, a terapia de grupo, vai estar disponível no YouTube, é assim que terminar essa aula. E aí você já pode emendar, fazer sua terapia online ali no Instagram da Ciência de Triunfo. Eu dei uma dica lá falando sobre os sentimentos, que eles sempre vão buscar mais deles, porque os sentimentos são egoístas. Mas para você entender isso, você vai ter que assistir lá. E energia é a mesma coisa. Quanto mais energia eu produzo, mais energia eu tenho. Quanto mais energia eu gasto, mais energia eu tenho. Então coloca isso aí. Então vamos trabalhar o nosso corpo, vamos olhar para o nosso corpo para que a gente tenha mais energia. A Priscila, o trabalho de contribuição dela na quarentena, ela tá colocando exercícios, 15 minutos de exercício todos os dias, online, para as pessoas que querem movimentar o seu corpo. Priscila, coloca aí o seu link para que as pessoas tenham acesso aí e estejam com mais produtividade, com mais energia, né? A nossa segunda dica para que você tenha mais energia é que você tenha espiritualidade. Gente, vamos abrir um parênteses aqui, né? Ó. Entenda da melhor forma possível as nossas palavras. Espiritualidade não tem nada a ver com religião, com crença, é cada um do seu jeito, é algo que você se conecte, e talvez você possa trocar aí as palavras,
do jeito que fizer mais sentido para você, dentro da sua crença, daquilo que você acredite, do divino, algo maior, algo superior, os mestres, os arquitetos, dentro daquilo que você acredita, mas para que você se conecte com algo que seja maior, né? Se você acredita nisso, se fizer sentido para você. Entenderam? Então, nomeie aí o que você entende por espiritualidade, porque isso vai fazer com que você tenha mais serenidade, né? Para que você atinja aí os seus objetivos, para que você seja produtivo. Então, tire um tempo no seu dia para que você coloque energia nisso, na sua espiritualidade, seja a crença que você tiver ou o nome que você quer dar para isso. Até porque, né, gente, cuidar dessa espiritualidade, cuidar do seu corpo, beber água, ter uma boa alimentação, tudo isso, gente, faz com que você, o seu corpo, esteja bem. E a gente tem que lembrar que é o nosso corpo que carrega a nossa mente. É isso aí. Sem o seu corpo, não tem mente, não tem produtividade, não tem nada, tá? Ok. E por último, para que a gente encerre, né, as nossas dicas, é que você tenha algo para se inspirar. Josi, como assim? Eu tenho certeza que tem algo na sua vida que te inspira muito para que você atinja os seus objetivos. Seja a sua família, seja um sonho. Eu me inspiro todos os dias para atingir as minhas metas, porque eu quero dar mais qualidade de vida para os meus filhos, né? A minha família é muito importante. Eu me inspiro porque eu quero atingir as minhas metas, porque eu quero ter um novo relacionamento, eu quero ter qualidade de vida e tempo para ter um novo relacionamento. A minha inspiração é ser produtivo, porque eu quero em algum momento da minha vida viajar 2, 3 vezes por ano. Olha que inspiração maravilhosa, né? Eu tenho inspiração porque a minha meta é ficar 2 anos fora do meu país e conhecer outros países e viajar bastante. Isso também é uma inspiração. Então, a meta ela tem que ser nomeada, como a gente fez ontem, porque isso é o que vai te inspirar. Mas principalmente, o que vai ser bom na minha vida se eu atingir as minhas metas, porque aí você vai ter essa mola, né, para te impulsionar a você realmente ser produtivo, a você realmente prestar atenção naquilo que você está fazendo, se você está se ocupando ou se você vai ser produtivo. E quando você chegar nesse nível lá de produtividade, você vai ter tempo até para ficar um pouco ocioso e sonhar cada vez mais. Isso não é maravilhoso? Entendeu por que a gente falou que ter esta produtividade é algo que faz com que a gente, inclusive, tenha outros momentos, ou então a gente resgate a energia aí desses momentos para ficar ocioso, para descansar, porque nem todos os dias a gente está maravilhosamente bem, incrível, extraordinário. Isso é real. Se você buscar 100% estar feliz, você está doente. Talvez você precise marcar uma consulta comigo. Por quê? Na verdade, a nossa vida, ela é real. Este equilíbrio que a gente fala, ele é um equilíbrio que oscila muito, porque tem dias que eu tô melhor, tem dias que eu tô pior. E, é claro, né, a gente acaba ativando aí, né, 2 botões de energia, 2 botões incríveis, que é o que a Josi estava falando. O inspiracional, aquilo que me inspira a ser melhor, e aí tem um outro botão que é o transpiracional, né, que é aquele motivo que faz com que eu acorde feliz, atingir os meus objetivos, para eu ser cada dia melhor, é o botão inspiracional, aquilo que me inspira. Mas tem o botão transpiracional, que é aquele motivo material, pelo qual eu nunca vou deixar de produzir. Até porque esse motivo material pode ser dar conforto, comprar uma casa nova, comprar minha alimentação, mudar de carro, melhores roupas, conforto, eu não sei, você que sabe. E para fechar nossa live, para que você reflita, anote essa frase aí, isso eu faço questão que você anote, né? O que te faz se sentir invencível? Porque é essa inspiração que você precisa para atingir a sua meta. O que te faz se sentir invencível? Uma pergunta aí para você refletir, terminar essa noite pensando em tudo que você aprendeu hoje, porque eu tenho certeza que tem algo muito, muito, muito extraordinário aí dentro de você que te torna invencível. Coloca isso no seu radar. O que faz você ser uma pessoa invencível?
Coloca essa pergunta no seu radar. E aí é claro que eu preciso comentar que a gente está aqui nessa corrente do bem. A gente vem falando disso há muito tempo, né? Sentimento gera mais sentimento, amor gera mais amor. E aí a gente comentou da Priscila, que a Priscila é nossa aluna, ela é fisioterapeuta, trabalha aí com Pilates. E aí a gente falou, a Priscila tá lá divulgando seu trabalho, também fazendo online, para parar de desculpas aí, que eu não tenho ninguém, eu não pago academia, eu não faço um trabalho de pilates, bababá. Então, a Priscila tem esse trabalho. E aí ela comentou o seguinte, esse trabalho no qual ela está enviando os exercícios online é só para os pacientes dela, mas para quem quiser, que está aqui agora conectado, que chamar ela aí, ela pode abrir essa exceção por amor a vocês e colocar também vocês na lista de transmissão. Então, vocês também podem receber o exercício. Aí a Priscila está disponibilizando isso para você. Então, depois você chama ela, se fizer sentido para você fazer esse exercício, ter 15 dias aí, 15 dias não, 15 minutos de exercício, atividades, e aí ela te explica melhor como que funciona. Certo, gente? Ok, a gente está encerrando a nossa live de hoje. A gente espera que você tenha aprendido bastante, mas que isso não fique guardado. Lembra, mude sua postura, tenha atitude, tenha ação, porque só assim você vai conseguir ter resultados positivos na sua vida. E se você amou essa live, essa super aula de produtividade, chuvas de corações e compartilhamentos, vamos encher o Face de todo mundo com essa aula aí super de produtividade, de transformação, de acreditar num mundo melhor, porque eu, Márcio Ferreira, acredito nesse mundo e que pra gente conquistar esse mundo só depende de uma pessoa, de você mesmo. Exatamente. Porque você é a pessoa mais importante da sua vida, você é a pessoa mais importante da sua história e sem você, você não existe. Então, que você se ame a cada dia mais, que você aproveite o seu tempo cumprindo as suas metas com muito mais produtividade, realização, sucesso, porque eu tenho certeza que se você estiver caminhando nessa trilha aí da sua produtividade, você vai ser uma pessoa muito mais feliz, satisfeita, com melhores emoções, sentindo melhores as coisas. Combinado? Então, agora à noite a gente sai aqui agora, fecha o nosso Facebook, mas estamos abertos aí a responder os seus comentários, as suas mensagens. E aí é claro que hoje, todos os dias, após aqui a live no Facebook, agora a gente vai para o YouTube. E lá você pode também acompanhar o replay da terapia de grupo. Então basta você procurar a gente no YouTube, se inscrever e ativar as notificações. Amanhã, ao meio-dia, no Instagram, Ciência de Triunfo, no nosso Instagram, eu tenho um convite, uma hora marcada com você, uma sessão marcada com você de terapia em grupo, e o pessoal tá amando. Então, agora chegou aquela hora do nosso boa noite, eu tô esperando você, vejo você daqui a pouco no YouTube e amanhã ao meio-dia no Instagram. Então, um beijo enorme para a Renatinha que está aqui com a gente, para a Patrícia, com a Virgínia, com a Fátima, com a Cissa. Ai, gente, que delícia. Um beijo. Roberval, um querido. A Eliane, o Rodrigo, a Ana Lúcia, a Regina, a Silvia, o Fernando. A minha mãe que entrou não escreveu nada, mas eu sei que ela está aqui acompanhando a gente. Leninha, um beijo, querida. O Jonas, que está sempre aqui com a gente, também um querido. Nossa, é muita gente. A Cissa. Muito legal. Olha, a gente só tem a agradecer por esse movimento aí de transformação no mundo. Para você que está participando, comentando, compartilhando, que a gente faz isso com o maior amor, tá? E aí, é claro, né, Josi? Tudo depende de você. É isso aí, um beijo. A gente te espera amanhã às 20 horas e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui com a gente tem algo que te torna invencível. Olhe para isso, eu tenho certeza que você é invencível. Beijo no coração de cada um. Até daqui a pouco e até amanhã.